Estou começando uma nova série de vídeos, uma série que vai ser assim bastante ousada, uma espécie de um curso sobre mentes e máquinas. Então, se você tem interesse por perguntas como: será que a gente consegue criar um modelo da mente e colocar isso dentro de uma inteligência artificial? Ou então, quando será que vai acontecer a singularidade? E será que um dia as máquinas vão nos escravizar? Ou até mesmo a mais clássica de todas. Será que a gente consegue fazer o upload da nossa consciência para viver em um ambiente digital perfeito, de acordo com as nossas vontades e para sempre? Todas essas questões são pertinentes e a gente tem uma vasta área de pesquisa sobre isso. Uma área bastante interdisciplinar. E existem vários esforços da indústria, da academia, de pesquisadores independentes tentando responder essas perguntas e até mesmo especular e desenvolver novas tecnologias sobre isso. Então a gente vai passar por uma série de assuntos para conseguir especular possíveis respostas. E ao mesmo tempo que a gente estudar todas as teorias, todos os modelos e as tecnologias envolvidas, a gente também vai fazer discussões filosóficas sobre os limites éticos de tudo isso. E para começar, então, na aula de hoje, nesse vídeo, a gente já vai discutir uma pergunta importante sobre o que é ciência cognitiva, que acaba sendo uma área fundamental para que tudo isso aconteça. Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo é muito importante, preciso da audiência de vocês, e seguir nas redes sociais, está aqui embaixo, o Twitter, o Instagram, Diogo Cortiz em todas elas. Então, o que é a ciência cognitiva e é o que a gente vai responder hoje, nesse vídeo agora. Bom, a ciência cognitiva nada mais é do que uma abordagem interdisciplinar para o estudo da cognição. E aí você deve se perguntar, tá, mas o que é a cognição? A cognição, assim, a definição clássica de cognição é basicamente o estudo da aquisição de conhecimento. Se você olhar as definições antigas, clássicas, é mais ou menos isso. Só que mesmo essa definição, ela vem ganhando uma nova roupagem, ela vem se tornando mais complexa para estar mais alinhados com os fenômenos que ela estuda. Então, por exemplo, hoje a gente leva muito em consideração também como o pensamento é formado, ou como a gente cria conceitos na nossa mente e interrelaciona esses conceitos. Imaginação, criatividade, a forma como a gente soluciona problemas também faz parte dessa área de ciência cognitiva. Como vocês podem estar imaginando, isso é bastante complexo. E como é bastante complexo e a gente está trabalhando com uma abordagem interdisciplinar, isso vai demandar diversas habilidades mentais. E eu coloquei algumas aqui embaixo que a gente vai estudar assim, os principais modelos, as principais teorias e dialogando muito com a técnica. Por exemplo, a gente vai falar sobre percepção, como que funciona a percepção humana. Já no próximo vídeo, que eu recebo estímulos do meu ambiente por meio dos meus sentidos e a partir disso eu construo uma representação da realidade. Se a gente pensar, é mais ou menos isso que o Deep Learning faz hoje, né? O Deep Learning é uma técnica muito boa de percepção, mas uma percepção do ponto de vista diferente do humano. Não necessariamente posteriormente representando conceitos, mas fazendo uma percepção do fenômeno que está numa imagem, num texto. Isso a gente vai discutir bastante. Tem a questão da atenção, dos processos atencionais humanos. Às vezes você está focado, fazendo uma determinada tarefa. Existem pessoas ao seu lado, mas você não está prestando atenção na conversa. Elas estão conversando, talvez você escute um ruído, talvez você não escute nada. Mas basta alguém falar o seu nome que você muda todo o seu foco atencional. Quais são esses processos que regem a atenção humana? E como esses processos, esses estudos da atenção humana estão influenciando novos modelos de inteligência artificial? Por exemplo, hoje tem uma arquitetura específica de redes neurais artificiais chamada Transformer. E essa arquitetura
está trazendo um ganho de desempenho muito grande em várias áreas, principalmente na área de processamento de linguagem natural, entender a linguagem humana. Isso foi possível porque nessa arquitetura a gente trabalha com conceitos de atenção. Ou seja, eu começo a colocar ali mecanismos em que uma palavra começa a prestar mais atenção na outra e assim por diante. Inspirado, então, em alguns modelos humanos, a gente começou a implementar coisas parecidas, não exatamente iguais, né, mas bio-inspiradas e ainda meio que fracamente na cognição humana. A gente também vai dialogar bastante sobre memória, né? Memória de curto prazo ou memória de trabalho. Sabe quando você precisa anotar um telefone e você fica repetindo os dígitos na sua cabeça para não esquecer? E se passar alguns minutos você não ficar repetindo, você esquece? Então isso é a memória de trabalho. Então a gente vai ver quais são os limites da memória de trabalho, da capacidade de armazenamento temporária e o tempo também. E estratégias até mesmo para que você consiga guardar mais informação temporariamente, enquanto você realiza uma tarefa. Também vamos falar, né? Tem aquelas pessoas com memórias incríveis que vão criando uma forma diferente de armazenar a informação. A gente vai passar por tudo isso. Estratégias muito interessantes que podem ser aplicadas em algoritmos, em novos modelos de IA. A linguagem é muito importante para a cognição humana. E até mesmo hoje a área que mais avança na inteligência artificial acaba sendo a área de processamento de linguagem natural ou entendimento da linguagem natural, né? Natural Language Understanding, que é uma área que vem crescendo muito, principalmente, né, se você pegar esses assistentes pessoais, né? Muita coisa vem evoluindo, vários cursos estão surgindo, várias especializações, inclusive terminei agora a certificação do Natural Language Understanding, de Stanford, e é exatamente isso, né? Entender não só como processar ali um texto, né? Mas tentar extrair toda a parte semântica e fazer alguns tipos de processamento para entender o contexto, e aí você pode juntar, né, um modelo que é probabilístico com um modelo que pode ser, de certa forma, mais simbólico. Mas tudo isso a gente vai discutir com calma, né? E tem inclusive na linguística uma área específica que é chamada de linguística cognitiva, que vai pensar exatamente nessa forma da linguagem como um processo cognitivo em conjunto, né, com os outros processos cognitivos. Isso é bastante interessante. O raciocínio também é bastante estudado, né, como a gente toma decisões, né, qual que é o processo que a gente usa para tomar uma decisão ou para gerar hipóteses, né? A diferença do raciocínio indutivo por raciocínio dedutivo, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso já, deixo o cardzinho aqui. Emoções acaba sendo fundamental, né? A gente tem a teoria clássica das emoções básicas, emoções universais. Quem assistiu divertidamente entendeu bastante isso, né? Você tem algumas emoções básicas do tipo alegria, raiva, nojo, só que existem teorias e modelos mais recentes, que inclusive eu dialogo mais, e é muito importante para a área de computação afetiva, que é a teoria da construção das emoções. Então, não existe necessariamente emoções básicas que tenham um fingerprint no nosso corpo ou no nosso cérebro, mas o nosso processo de experiência vai construindo diferentes instâncias de emoções. Então a gente vai discutir bastante sobre isso também. E a questão da consciência, né? O que é a consciência do ponto de vista da neurociência, da filosofia? Qual que é o problema mais difícil da consciência? E muito mais. Então a gente vai, na primeira parte dessa série, olhar bastante para esses processos do ponto de vista da cognição humana, para depois a gente conseguir entender o que é realmente a máquina, né? E como a gente pode criar máquinas inteligentes e o que seria uma máquina inteligente. E se você gosta de definições assim mais formais sobre as coisas, eu deixo aqui algumas definições específicas da área de ciência cognitiva. A primeira é do Simon E. Kaplan, que ele coloca, né, que a ciência cognitiva é o estudo da inteligência em humanos, programas de computador e teorias abstratas no comportamento inteligente como computação.
Mas acho que a mais interessante para a gente acaba sendo essa segunda, a do Rundt, que ele coloca que a ciência cognitiva é uma tentativa de unificar as visões do pensamento desenvolvida por estudos em psicologia, linguística, antropologia, filosofia, inteligência artificial e neurociência. Lembra que eu falei que a ciência cognitiva é uma abordagem interdisciplinar sobre o estudo da cognição, e o Rundt vai exatamente numa definição parecida. E aqui a gente consegue ver exatamente essa junção do que é a ciência cognitiva, né? Ela vai ser a junção de pesquisas na área em psicologia, então a psicologia tem uma área específica que é chamada de psicologia cognitiva, que vai, por meio de experimentos ali, muitas vezes comportamentais, coloco o indivíduo para fazer uma determinada tarefa, analiso a entrada, analiso o output, e aí a partir disso eu vou vendo como ele fez esse processamento, esse possível processamento, e vou criando possíveis explicações, possíveis modelos, possíveis teorias. Então tem uma área específica da psicologia que é a psicologia cognitiva. A neurociência também, né? A neurociência tem uma área específica que é a neurociência cognitiva, que também vai usar de experimentos para fazendo tarefas específicas, só que agora, geralmente, o indivíduo está sendo escaneado, então ele está com um EEG, ou então ele está desenvolvendo uma tarefa na ressonância magnética funcional, e a gente consegue estudar ativações nos cérebros em regiões específicas ou circuitos específicos, conforme ele vai fazendo tarefas específicas. Então, na psicologia, a gente fica mais no âmbito comportamental, e na neurociência a gente começa a entrar mais no estudo do próprio cérebro, né? Padrões de ativações, circuitos que são ativados e assim por diante. A linguística também tem uma área específica que eu já falei, né? Que é a linguística cognitiva, e vai trabalhar exatamente com essa forma, né, com essa perspectiva de como, né, por meio da linguagem, a gente constrói significados, né? Então a gente vai entender bastante a questão de combinação de conceitos, de metáforas, né? A forma como a gente pode construir um pensamento e um argumento também. A filosofia, né, obviamente, faz parte de tudo isso. Existe uma área da filosofia que é chamada filosofia da mente. E a gente vai ver os principais autores, o que eles pensam sobre isso, né? E qual é o ponto de vista da filosofia sobre o estudo da consciência, sobre o que é o ser humano. E a computação. A computação é muito importante porque a computação acaba sendo o que, assim, impulsionou a ciência cognitiva nos anos 50. E ela criou novos modelos computacionais, né? Por exemplo, as redes neurais artificiais, que de certa forma foi apropriado pela psicologia e neurociência como uma possível explicação do funcionamento do cérebro e, consequentemente, né, da imersão disso que a gente chama a mente. E ao mesmo tempo, hoje, vários estudos na psicologia e na neurociência também acabam sendo combustível para que novos modelos artificiais, novos modelos de inteligência artificial seja desenvolvido na área da computação. Então, a computação é uma área super importante na área de ciência cognitiva, por isso que o curso, inclusive, né, que essa série chama Mentes e Máquinas. E a gente também tem a antropologia, que assim, é entender como o ser, né, vai se relacionar com essa tecnologia, vai se constituir como indivíduo e muitas vezes, né, esse indivíduo vai se colocar numa sociedade que acaba sendo guiada por algoritmos, guiada por tecnologia, e como fica tudo isso. Então, todas essas áreas elas estudam o processo cognitivo em algum grau. E o que a ciência cognitiva faz e tenta fazer é justamente fazer uma convergência de tudo isso numa nova área, que é a área de ciência cognitiva. Então, a neurociência cognitiva está lá estudando coisas específicas, a psicologia está lá estudando coisas específicas, a computação também, e a ciência cognitiva acaba sendo o ponto de encontro e troca de tudo isso. E quando eu olho para esse gráfico, é bem legal assim, porque eu vejo um pouco da minha trajetória, porque a minha formação inicial foi na área de computação, só que depois no mestrado e no doutorado, eu acabei indo, né, para um programa interdisciplinar na PUC, que é o programa de mestrado e doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Inclusive, a área de concentração do programa é processos cognitivos e ambientes digitais.
E então a gente dialoga com todas essas áreas, de certa forma. Em alguns momentos, assim, eu até me aproximei de outras. Então, a minha formação é em computação, depois no meu doutorado sanduíche na Sorbonne, eu fiquei num centro específico que era de antropologia das tecnologias emergentes. Então, eu estudava as tecnologias que estavam surgindo, que estão surgindo, e o impacto na construção do self, do eu, do indivíduo em si e também do indivíduo em sociedade. Depois eu acabei fazendo uma especialização em neurociência, agora eu estou finalizando, né, o curso de psicologia cognitiva na Universidade da Califórnia, Berkeley. Então a gente vai passando por todas essas áreas, né? E é bem interessante porque hoje eu já me considero como um cientista cognitivo, que é uma área de conhecimento bastante interessante, né? Eu não sou necessariamente um neurocientista, apesar de dialogar com muitas coisas das neurociências. Eu também não sou um antropólogo, apesar de dialogar com bastante coisa da antropologia. Então, o que eu acabo fazendo é juntar tudo isso por meio da ciência cognitiva, que é uma área que vem crescendo muito. Inclusive, já existem graduações específicas em ciência cognitiva. Nas principais universidades americanas e algumas europeias, já existe um curso, um bacharelado, uma graduação mesmo em ciência cognitiva. Por exemplo, a Universidade da Califórnia, Berkeley, tem um curso específico em ciência cognitiva, Carnegie Mellon também. Então a gente vê que é uma necessidade nova que vai emergindo. Começa como uma área pequena, né? Assim como a psicologia antes não existia como uma faculdade, como uma graduação, isso acabava ficando no âmbito da filosofia, e à medida que foi se especializando, vendo a necessidade, hoje, né, a psicologia é uma área por si, acaba sendo uma formação em si. E a mesma coisa está acontecendo com a ciência cognitiva, e isso é bem interessante. E como vocês viram, é muito denso. Tudo é muito denso e também é muito exploratório e muito experimental. Quando a gente está falando de tudo isso, a gente não está falando que existe uma teoria geral, uma teoria de tudo sobre a ciência cognitiva. O que a gente vai ter são modelos e teorias que vão explicar fenômenos específicos. E muitas vezes podem ter mais de um modelo para explicar o mesmo fenômeno. Por exemplo, existem vários modelos para explicar o processo atencional humano. E muitas vezes eles convergem, muitas vezes eles competem, muitas vezes eles divergem. Então, é difícil ter a teoria de tudo, e não é isso que a gente está buscando. Então, para trazer uma pluralidade maior, eu estou construindo essa série com base assim, em 3 principais livros, que são esses 3 primeiros aqui, né? O Cognition, Psicologia Cognitiva e Cognitive Neuroscience, que são student books mesmo, aqueles livros grossos que ficam nas universidades, que são usados nos cursos de graduação, mestrado, doutorado, que tem toda a teoria e explicação ali, que os alunos usam para fazer pesquisa. E esses 3, assim, para mim, são os principais, são os mais didáticos, e também são os mais relevantes, né? O Cognition, inclusive, acaba sendo a bibliografia do curso de Berkeley, a psicologia cognitiva, que acaba sendo um dos materiais mais usados no Brasil, e o Cognitive Neuroscience do Gazzaniga acaba sendo a principal obra na área. E aí tem um quarto livro aqui, que é o Models of the Mind, que é um livro super recente, que acabou de sair faz 2 semanas, que é justamente isso. Se você olhar o livro no subtítulo, você vai ver que é exatamente uma perspectiva interdisciplinar, né? Que é como a física, a Grace Lindsay acaba sendo uma neurocientista cognitiva. E nesse livro ela explica como a física, como a engenharia, como a matemática pode, então, né, ajudar a gente a entender o cérebro e, consequentemente, a mente, criando possíveis modelos. Então, essas aqui são referências básicas de toda dessa série que eu estou fazendo, só que à medida que a gente vai discutindo pontos específicos, eu vou trazendo artigos mais recentes, artigos que acabaram de sair, que têm experimentos novos, ou artigos que são de outras áreas, né? Por exemplo, como é que funciona essa questão da atenção na cognição humana, mas como que essa ideia de atenção está influenciando as redes neurais. Então, tudo isso a gente vai abastecendo com artigos mais recentes. E aqui, só para dar uma panorama, né, para vocês entenderem a complexidade do que é a ciência cognitiva, existem diferentes frameworks, diferentes abordagens teóricas para explicar alguns fenômenos, né? Então, por exemplo, tem
a abordagem do processamento de informação, que acabou sendo uma das primeiras ali, que faz uma analogia com o computador, né? Como se a nossa cognição tivesse etapas de processamento. A entrada, eu faço processamentos, e aí eu tenho a resposta, que é a saída. Eu tenho uma outra abordagem, que é o Production System, né, que traduzindo seria sistemas de produção, que vai trazer uma ideia assim de uma cognição baseada em regras, como se a nossa mente fosse um monte de condições e ações, né? Quem é da área de programação, como se fosse um monte de if-then, né? Então, se for isso, faz isso, se for aquilo, faz outra coisa, e assim por diante. Esse Production System que eu estou colocando aqui só para vocês saberem que existe, né, uma abordagem nesse sentido, mas está datada, né? Não faz mais tanto sentido discutir isso. Uma outra abordagem que tem são das redes semânticas, que é justamente isso, né? Entender como existe conexão entre conceitos, e aí várias áreas vão trabalhar com uma ideia de semântica network própria. Então, a psicologia cognitiva vai trazer bastante coisa sobre redes de conceitos, a linguística cognitiva também vai propor algumas coisas, e a própria computação, né, com o Knowledge Graph e a própria web semântica nessa interligação entre conceitos. Isso aqui vale a pena a gente olhar depois com mais detalhes. E aí a gente tem o conexionismo, que é uma abordagem que realmente trouxe um grande poder para a ciência cognitiva, principalmente por conta das primeiras propostas de redes neurais artificiais. E ali os primeiros neurônios artificiais, né, que foi bioinspirado no que seria o neurônio do cérebro, acabou impulsionando possíveis explicações da mente. Isso na década de 50, 60, 70, né? 80, e conforme as redes foram ficando mais complexas, né, existe quem já viu, né, eu tenho um curso de inteligência artificial também, deixo o link aqui para vocês, eu explico, né, que uma das abordagens do aprendizado em redes neurais acaba sendo a forma como você vai retropropagar o erro, para ir arrumando, né, como se eu fosse ajustando os pezinhos do neurônio, que é um algoritmo chamado backpropagation. E durante muito tempo se pensou que o próprio cérebro trabalhasse com uma lógica parecida com backpropagation. Só que artigos mais recentes, baseado em estudos de neuroimagem, de neurociência, EEG, mas principalmente ressonância magnética funcional, mostram que essa hipótese ainda não foi confirmada, né? E pelo contrário, ela parece ser infundada, que a gente trabalha numa lógica de retropropagation também no nosso cérebro. Então, essa é a junção entre mentes e máquinas. E aí, para dar um panorama histórico, né, a ciência cognitiva ela ganha força de novo nos anos 50 por conta do computador. Né? Então, se a gente pegar a história sobre os estudos do comportamento humano, né, começou na filosofia, depois, né, na grande área da psicologia, psiquiatria e tal, a gente teve ali duas grandes escolas, né? O Freud com a psicanálise, falando do inconsciente, e nos Estados Unidos a gente teve uma outra escola proposta pelo Watson e depois, né, impulsionada muito forte pelo Skinner, que é a do behaviorismo, que é estudar o comportamento. Então, eles defendiam que a gente não consegue entender a mente humana, a gente não consegue acessar a mente humana. O que a gente tem acesso é o estímulo e resposta. E se eu quero fazer ciência, eu não posso, então, entender uma mente. Eu tenho que entender o estímulo e a resposta. E é isso que eu vou observar. O que acontece no meio, o que acontece ali naquela setinha, não importa para mim. Eu vou estudar o estímulo e resposta. Na década de 50, né, e esse livro do behaviorismo do Watson coloca até uma pedra assim nos estudos sobre a mente e tal. Quem estava trabalhando com isso acabou ficando meio mal visto. E na década de 50 isso vai retomar. Vai retomar por conta dos computadores, né? Então começa a surgir computadores, todo mundo fala, pô, o computador consegue fazer essas coisas. Será que, na verdade, a nossa cognição ou a nossa mente trabalha de uma forma parecida? E aí, o que acontece? Começam a surgir modelos, como essa abordagem, né, do processamento de informação, que além do estímulo e da resposta, que são importantes, eu vou tentar entender como que funciona o processamento ali dentro, coisa que o behaviorismo não estava preocupado. Então, eu vou fazer experimentos para tentar entender como é que funciona esse armazenamento sensorial, esses filtros de atenção, como que eu reconheço padrões, como que eu
trabalho com a memória de trabalho, né? Como que funciona a memória de longo prazo, quais são os possíveis modelos de memória de longo prazo. Então, aquilo que o behaviorismo não estava preocupado, agora passa a ser um objeto de estudo. E é até interessante isso, porque, né, eu sou da área da ciência cognitiva e eu até fui fazer uma formação na área de behaviorismo, também na PUC, e foi bastante interessante, assim, porque eu queria entender um pouco da metodologia que eles usam, mas também das técnicas, das ferramentas e do arcabouço teórico também, como um todo. É bastante interessante, né? E só que tem essa rixa. Eu lembro que no curso falava, os mentalistas, os cognitivistas, né? Querem criar modelos da mente, né? E sendo que a gente tem acesso ao estímulo, à resposta, então, assim, existe nessa rixa. E é exatamente também um ponto importante, né? Quando a gente está falando de ciência cognitiva, a gente está falando de modelos. E modelos geralmente são aproximações da realidade, que a gente pode ir gerando dados a partir do experimento, né? Gero um experimento, repito o experimento, vou coletando dados e a partir disso eu começo a pensar modelos que expliquem aquele fenômeno. Mas aí eu trago um pensamento, né, do George Box, que era um estatístico, e ele disse isso sobre modelos estatísticos, que a gente pode aplicar também aqui. Ele falava assim, ó, os modelos todos são errados, mas alguns são úteis, e é exatamente isso, né? Alguns modelos que a gente está propondo, que a gente vem estudando, alguns já ficaram datados, já foram refutados, outros modelos estão sendo criados, estão sendo desenvolvidos, e são bem interessantes. E isso ajuda tanto no processo do entendimento da mente humana, como também no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos ambientes de inteligência artificial. Então, durante essa série, a gente vai passar por todos esses assuntos, estudando no primeiro momento a parte da cognição humana, para depois a gente relacionar com a tecnologia. Vamos estudar primeiro a mente humana, para depois estudar as máquinas. E se você gostou, então, e tem interesse pela área, já vai ter na próxima semana aí um vídeo novo sobre a percepção, ou seja, como a gente processa os inputs do ambiente onde a gente está por meio dos nossos sentidos e a partir disso a gente constrói uma realidade. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, Diogo Cortiz em todas elas. E até o próximo.